Obrigado a você pela sua audiência, pela sua presença, pela sua paciência. Eu sou o Daniel Nonato e vamos assim hoje. Na estrada eu vou, você não viu quantas vezes eu caí, levantei sem ninguém perceber. No frio da noite, na dor do caminho, aprendi sozinho a viver. Mas cada passo guardava um sentido, mesmo sem eu entender. Era a vida me moldando no tempo, pra um novo amanhecer. A vida ensina no toque do tambor. Caríssimos e caríssimas, obrigado a vocês que nos escutam todos os dias pela manhã, seja via WhatsApp, seja via YouTube, seja aonde for que você me escuta, obrigado. Sem você, nossa caminhada fica mais complicada, fica mais difícil, pois o seu like, o seu comentário, a sua participação, direta e indiretamente, até quem concorda, quem discorda, é muito importante. Eu tenho aqui no nosso canal aqui um vídeo que tem 4.000 comentários contra, ou 4.000 dislikes. Eu sei que tem uma coisa lá que é contra mim, mas eu nem me incomodo, tá lá, deixa lá eles falarem mal, que quando fala mal, porque lembra que você existe. Lembrando a todos e a todas que hoje nós estamos no terceiro domingo da Páscoa, sem esquecer que continuamos aí, né? Ontem nós fizemos memória de Oscar Schmidt, alguém me mandou, né? Já falei isso ontem, vou repetir, ele era de direita. Senhores, a genialidade não tem ideologia. E sem contar que a gente às vezes fica preso à direita e à esquerda e acaba perdendo o melhor do outro. Infelizmente, a gente às vezes fica aí garrado, né? Vou ser de direita, ser de esquerda. E aí perde o melhor do outro. A gente tem que sublimar, tá acima dessas ideologias, embora tenhamos as nossas ideologias, é claro, sem perder nossa identidade. Também eu quero lembrar a todos e a todas que ontem tive uma reunião da candidata, pré-candidata a deputado. Olha, gente, ontem duas coisas aconteceram nessa reunião, eu quero relatar para vocês. Primeiro, uma falta de empatia da parte de quem nos acolheu. O camarada, quando eu cheguei perguntando, que a reunião era 10 horas da manhã, e a pessoa só chegou por volta de quase meio-dia, 11h40. Aí eu perguntei, quando eu cheguei já 10h30, o que aconteceu? Começou assim? E aí fui respondido de forma muito educada pelo cidadão, a culpa não é dela, não. Bom, culpa dela não sei se é, mas minha que não era. Mas tudo bem, depois, no meio do tempo, enquanto eu esperava, a gente conversava sobre política, eu falei sobre, pergunto aqui para vocês, um projeto, uma orientação, algo que o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez como deputado para poder merecer o voto para ser presidente. E perguntei a mesma coisa sobre o filho. Aí alguém falou, muda de assunto, tá? Vamos mudar de assunto. E depois, no meio da conversa, da espera infinita, né? Eu escutei uma que me deixou muito indignado. Alguém falou em fazer uma feijoada no dia 23, eu perguntei, feijoada de São Jorge? Aí o camarada falou pra mim assim, São Jorge não. Por quê? Esse tá no inferno. Eu falei, como é que tá no inferno? Explica pra mim. Aí ele falou, tá na Bíblia. E você é contra a Bíblia? Olha como pessoa educada essa pessoa é, né? E olha que é cabo eleitoral da candidata a deputada estadual. Aí eu falei assim, não, porque o senhor tá me falando que ele foi pro inferno, quero que o senhor me explique como que ele foi pro inferno. Aí ele falou assim, eu sigo a Bíblia e pronto. Aí eu falei assim, tudo bem, se eu segue a Bíblia, que bom. Então citei para ele Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, que diz, né, para não odiar o inimigo, para poder rezar pelos aqueles que vos perseguem. O senhor sabe o que está escrito lá? Aí ele falou assim, não interessa e não temos satisfação, senhor. Olha, que boa educação para quem está sendo cabo eleitoral de alguém. Eu falei, tanto bem, senhor, desculpe. E fui me retirando, aí a candidata chegou. Chegou e, olha, senhores, se tiver uma candidata para não votar, devido a essa assessoria dela, eu não votaria nessa pessoa. Depois eu perguntei ao assessor dela qual é a linha ideológica da candidata. Não souberam me responder. Sabe por quê? Porque muita gente vai navegar no discurso para agradar A, B, C e D. Bom, falo por aqui, chega de conversa sobre política, a gente não está falando sobre isso.
Hoje é domingo, eu evito esse assunto, até porque tem um público de pessoas, um grupo de pessoas que nos escuta, até para preparar sua pregação nas celebrações, nas comunidades que a gente conhece. Já agradeço a você que nos escuta e usa essa nossa fala, nossos textos, está no blog denonato.blogspot.com, né? Usa lá na sua pregação. Muito obrigado. Eu sempre falo isso, olha gente, eu não estou lá pregando, mas aquilo que eu coloco aqui, alguém leva para lá. Muitas vezes a gente não está na comunidade, mas a comunidade usa a nossa fala para poder justificar, até defender. Obrigado, eu fico feliz em ouvir isso o dia de um amigo ministro de palavra, que pedindo texto porque precisava se inspirar para pregar, e meus textos eram uma inspiração. Agradeço de antemão a essa pessoa, que algumas pessoas não escutam eu falando isso, que se escutar vão começar a ver aonde meu texto está indo. Mas olhando para hoje, domingo, terceiro domingo da Páscoa, eu sempre lembro quaresma, é Páscoa, tem que pesquisar, né? As leituras de hoje são as seguintes: Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14, depois 22 ao 33, desculpe, né? O Salmo é o Salmo 15, entre parênteses, Salmo 16, e a segunda leitura, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao 21. O evangelho nós lemos na quarta-feira da oitava de Páscoa, que é Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. Caríssimas, vamos começar com uma pergunta simples. Começamos já, mas vamos começar agora aqui, já com 5h47. Uma pergunta simples, mas uma pergunta perigosa. Aonde você anda procurando Jesus? Porque dependendo da resposta, você pode estar caminhando quilômetros. E aqui o Evangelho fala 11 quilômetros. 11 quilômetros é o número imperfeito. Talvez você esteja caminhando na direção contrária. Você que diz que é a favor da tortura, você que diz que é a favor da pena de morte. Jesus foi vítima da tortura, Jesus foi vítima da pena de morte. Então a gente tem que olhar bem se estamos caminhando na direção desse tipo de pensamento. O Evangelho de hoje nos coloca diante de dois discípulos que estão saindo de Jerusalém. Um discípulo é Cleófas, um daqueles que a Maria de Cleófas tinha casado com Maria. Outros dizem que esse discípulo é Maria. E isso não é detalhe, vamos dizer assim, geográfico, é detalhe teológico. Jerusalém é o lugar da promessa da cruz, da ressurreição. E eles estão indo embora, estão indo longe da promessa, saindo da promessa, saindo da teologia, da ressurreição. Ou seja, quando a esperança entra em crise, a primeira reação é ir embora do lugar onde Deus agiu. Às vezes nós, em nossas comunidades, em nossas igrejas, em nossos grupos pastorais, em nossos movimentos e organismos, às vezes deixamos o Cristo morrer e não ficamos para vê-lo ressuscitar. Nos retiramos. Eu cansei de fazer isso, eu faço isso algumas vezes em retiro de cena, até para poder evitar conflitos. Mas nós temos que ficar para experimentar e vivenciar a ressurreição. Essa é a verdade. E vamos ser bem honestos, não é isso? Quem nunca fez isso? Quem nunca abandonou uma comunidade, uma igreja, uma fé, um projeto, porque achou que não deu certo, que a vida já acabou? Quem nunca disse isso não era que eu esperava de Deus? A gente às vezes toma uma decisão e espera que Deus seja no casamento, no namoro, no trabalho, na comunidade. Os dois discípulos de Emaús são pessoas humanas. Eles tinham um projeto de Deus a princípio. E Deus não seguiu o roteiro deles. Resultado, frustração. Queriam um Deus libertador, queriam um Deus que desse para eles uma posição, um status, queriam um Deus que desse para eles segundo a sua lógica. Eles falam isso aqui no texto. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Esperávamos. Passado. Acabou. Ele não é. Arquivaram Jesus na gaveta das decepções religiosas. E aí entra a genialidade do evangelista. Jesus se aproxima, mas ele não é reconhecido. Eles não percebem que é Jesus.
Ou seja, quando você está muito triste, muito magoado, até dá para falar muito de Deus, mas não percebe que Deus está no nosso lado. Dá para falar sobre Bíblia, sobre teologia, dá para dizer que São Jorge já está no inferno, de acordo com aquele cidadão, parece um homem frustrado, desculpe. Dá para falar de teologia, dá para falar de doutrina, dá para falar de catecismo, mas continua cego, continua fora do contexto. E aqui vamos fazer uma crítica à nossa prática. Quando a fé vira discurso vazio, ela vira ideologia ou ferramenta de poder. E, com todo respeito, ela perde a capacidade de reconhecer o Cristo vivo. Fica só o debate, mas o encontro desaparece. Jesus não faz algo curioso, ele pergunta, ele escuta, ele caminha junto. Ele não chega impondo, não chega dizendo, vocês estão errados. Ele está pronto. Ele entra na história deles, ele entra na cultura. Isso desmonta muito a postura religiosa autoritária por aí apresentada. Porque tem gente que acha que evangelizar é gritar mais alto. Jesus evangelizar mostra que também é escutar. E começa depois a falar por Moisés e todos os profetas. E aqui está o coração da nossa fé. Em reinterpretar a vida à luz da palavra de Deus. Não usar a Bíblia para justificar a opinião. Ah, está na Bíblia, não está na Bíblia. É deixar a Bíblia desmontar nossas incertezas, nossas inseguranças e também as nossas certezas teológicas. Porque os discípulos sabiam das Escrituras, mas não tinham entendido. Isso continua acontecendo ainda hoje. Muita gente usa a Bíblia para defender o poder, a exclusão, a violência, mas não entendeu nada do Evangelho. Muitos cristãos que dizem, eu sou a favor da tortura, sou a favor da pena de morte, tem que morrer, bandido bom é bandido morto. Não entenderam nada do Evangelho. Jesus mostra que o Messias passa pela cruz. E isso é escandaloso até hoje, porque nós preferimos um Deus que envolve tudo rápido, que abençoa as armas, que abençoa o sucesso, que garante a vitória. Um Deus quase um coach espiritual, um coach espiritual. Mas o Cristo que revela um Deus que atravessa o sofrimento, que é solidário com os lascados, com os pobres, que não negocia a injustiça. E aí vai um detalhe interessante e maravilhoso. Eles chegam perto da aldeia e Jesus faz menção de seguir adiante. Ele não invade. Ele espera ser convidado. E ainda hoje Deus espera ser convidado para nossas histórias. Deus não força a entrada. Ele oferece. Ele espera a abertura da porta. E eles, na sua inocência, dizem, fica conosco. E querendo bancar os bonzinhos, dizem, é tarde. Vai ficar de madrugada na chuva? Talvez seja essa uma das orações mais bonitas que nós temos na Bíblia e mais curta. Fica conosco, Senhor. Curta, simples e profundamente humana, solidária. Esse fica conosco está anoitecendo. Anoitecer no contexto bíblico não é só o fim do dia, é o símbolo da crise, da dúvida, da perda do sentido. E justamente é aqui que o encontro acontece. Não quando tudo está resolvido, é no meio da noite. Então, acontece o gesto e ele toma o pão, abençoa, parte. E aí eles reconhecem. Não foi só discurso, não foi só fala, mas é uma ação teológica, é na partilha. E isso é forte demais para muitos entenderem. Eles reconheceram Jesus no partir do pão. Ou seja, não adianta falar de Cristo, não adianta ter diploma de teologia na parede, não adianta doutorado, mestrado, pós-graduado, se não houver em nossa história partilha.
Uma fé que não gera partilha não revela Jesus ressuscitado. E aqui entra outra provocação necessária para a gente poder entender. Quando a religião se alia ao cúmulo, ao luxo, ao poder, à ostentação, ela trai esses gestos de Jesus. O Cristo se revela no pão repartido, não no poder das batinas, das casulas, das mitras, dos anéis de bispo, nos báculos, não nos pastores com os ternos bem cortados. Porque agora tem que reconhecer isso. O Cristo não se revela no acúmulo, mas na repartição. E no momento que ele reconhece Jesus, ele desaparece. Porque agora ele já sabe onde encontrá-lo. Na palavra, na partilha, na vida comunitária. Então dizem, não ardia o nosso coração? Olha que coisa bonita. O coração ainda ardia, mas eles não tinham percebido quantas vezes Deus já falou com você e você não percebeu. Quantas vezes o coração já ardeu e você chamou de coincidência. Aí vem o último movimento deles, né? Eles levantam e voltam para Jerusalém. Não é você, quando vai no grupo de oração, na catequese, na missa, na celebração, sentir o coração arder e ficar agarrado lá na emoção. Mas você voltar para o primeiro amor, para a origem. E era a noite e eles foram sem medo. Como diz Francisco Rufino, a fé é o contrário de medo. E aí nós temos a certeza que a esperança voltou. Isso é ressurreição. A ressurreição acontecendo aqui. A ressurreição não é só um evento passado. É quando alguém volta a ter coragem de recomeçar a vida, quando alguém supera o vício, quando alguém consegue um emprego, quando um casal se reencontra, quando a família se reintegra. Isso é ressurreição. E eles voltam a anunciar. Porque quem encontra o ressuscitado não consegue ficar calado. Em Atos aqui do apóstolo, Pedro está de pé anunciando o mesmo Pedro. O mesmo Pedro que tinha medo, o encontro com o ressuscitado transforma covardes em testemunhas. E no Salmo de hoje, Salmo 16, entre parênteses, né? Mostra-nos o caminho da vida, Senhor. E o caminho é o próprio Cristo. Ele disse isso lá em João 10. Que caminha conosco, é mais interessante ainda. Ele é caminho e se faz a caminhada conosco. E é em Pedro que ouvimos na segunda leitura que fomos resgatados não com ouro nem com prata, mas com o sangue do Cristo. Ou seja, a nossa dignidade não está no mercado, no sucesso, no status, não está nos likes, nos comentários. Está no amor de Deus. Isso tem consequências sociais. Porque se toda a vida tem valor, então não dá para aceitar desigualdade, exclusão, violência. Uma fé pascal não pode ser neutra diante da injustiça. Uma fé pascal não pode concordar com a pena de morte, não pode concordar com o aborto, não pode concordar com a tortura. E aqui vai um alerta direto. Quando nós tornamos nossas comunidades um instrumento político de dominação, quando se usa o nome de Deus para justificar o ódio, quando se aproxima do projeto autoritário, a comunidade deixa de ser evangélica. E deixa de ser evangélica e vai contra o Cristo. E isso é idolatria. Jesus não se aliou ao poder político para dominar. Ele caminhou com os pequenos, com os lascados, com os sofridos. E a libertação dele passa além do projeto político. E isso incomoda, porque o evangelho não é confortável. Ele é transformador. Então, voltamos à pergunta inicial aqui entre nós. Onde encontrar Jesus? E eu posso responder. No caminho, quando a vida está confusa. Na palavra, quando tudo parece sem sentido. No pão repartido, quando a solidariedade vence o egoísmo. Na comunidade, quando ninguém caminha sozinho.
e principalmente nos rostos dos feridos da história. E se você quiser encontrar Jesus, vá aonde a vida está ameaçada. Ali talvez esteja a maior prova de amor. E talvez hoje a maior conversão não seja do outro, seja nossa. A conversão, sair de uma fé que fala de Deus para uma fé que conhece o Deus caminhando. Que o nosso coração também arda e que a gente tenha coragem de voltar, de recomeçar e de anunciar principalmente, porque o ressuscitado continua no caminho. E ele ainda vai perguntar sobre o que você está conversando com o seu companheiro, com a sua companheira. E eu vou parando por aqui, peço a vocês de seu like, seu comentário. Nos ajude a continuar produzindo. Se Deus quiser, amanhã de novo estamos juntos, lá no WhatsApp, também no YouTube. Peço que você não desanime, se a coisa não está aparecendo o que é. Eu deixo vocês um reggae aí, né? A estrada continua. Já é, ou melhor, já, que é o pessoal fala, que é a abreviação de Javé. Eu sou Daniel Nonato. Com amor no peito, irmão, porque ninguém caminha só. Quando se escuta o coração. One love, one road. Quando a saudade invade o peito, eu olho pro céu e pro mar. Sinto tua presença viva como brisa me tocar. Não é só lembrança que vem, é força pra continuar. É já dizendo baixinho, filho, levanta eu a me dar. Quero acordar no mundo mais justo, onde o amor não seja exceção, onde o abraço vença o medo e a verdade cure a nação. Ver no rosto do outro a vida que também pulsa em mim, porque dividir esperança é o começo do jardim. E eu vou na estrada que já me deu, mesmo quando a dor me chama, eu não